falando um pouquinho para vocês aí sobre fisiologia cardiovascular, só que vocês podem de repente estar estranhando, né? Falou, poxa, mas a gente vai falar de fisiologia cardiovascular e de repente está aí o ciclo cardíaco, né? Como tema da aula aí. É que na verdade o ciclo cardíaco ele vai abordar tudo, tá? Ele vai abordar tanto a fisiologia cardiovascular, mas como ele vai abordar também a parte anatômica, a parte de eletrofisiologia cardíaca, a parte de pressões, de pressões, né? De diferença de pressão, pressão nos átrios, pressão nos ventrículos, volume ventricular, volume atrial, pressão na artéria aorta, a parte do eletrocardiograma, fonocardiograma, ou seja, toda a parte de funcionamento. Normalmente, quando eu estou falando com as pessoas, ou quando eu estou dando aula para as pessoas, esse tipo de aula, eu gosto de falar o seguinte: não tem como a gente entender o ciclo cardíaco sem entender o contexto como um todo, tá? Então, a gente vai viajar um pouquinho pela anatomia e pela fisiologia, e a partir do momento, então, que a gente for avançando na anatomia e na fisiologia do sistema cardiovascular, a gente vai gradativamente fazendo associações com esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui que está aparecendo para vocês é o gráfico do Sobota, que é o gráfico mais clássico que tem aqui para estudo de anatomia e de fisiologia do sistema cardiovascular, tá? E aqui aparecem algumas variáveis, tá? Que a gente vai estudar durante o nosso estudo aí de sistema cardiovascular. Que variáveis são essas? A gente estuda pressão na artéria aorta, a gente estuda pressão atrial, a gente estuda pressão ventricular, volume ventricular, eletrocardiograma e o fonocardiograma, que nada mais são, então, o fonocardiograma nada mais é, então, do que a representação sonora do que acontece durante a nossa mecânica cardíaca, ou seja, a presença das bolhas cardíacas. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, e aí a gente vai estar correlacionando isso aí, e se der a gente já vai vendo as principais patologias. Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente coloca ciclo cardíaco, tá? Então, estou passando para vocês que então a gente vai ver o ciclo cardíaco. Por que a gente chama de ciclo cardíaco? Porque na verdade, o nosso coração, a fisiologia do nosso coração, fisiologia cardiovascular, ela é cíclica. O que significa isso? O coração ele tem uma grande função de bomba, tá? Então, quando a gente coloca aqui, ele vai ter uma função de bomba. Tá? Ele é o grande responsável por bombear sangue para todos os sistemas. E ao mesmo tempo ele vai ter que receber sangue de todos os sistemas. Então é muito normal a gente ver alguns autores considerando ou falando coração direito, coração esquerdo. Por quê? Porque aqui a gente pode observar que o lado esquerdo do coração ele está com uma coloração avermelhada. O lado direito do coração ele está com uma coloração azulada. Felipe, como assim? Eu vejo lá nos livros vaso com cor azul, vaso com cor vermelho. O que significa isso? Na verdade, toda vez que eu vejo a coloração avermelhada, o que eu entendo por avermelhado? Eu entendo maior quantidade de hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que faz o transporte de oxigênio no sangue. E quem tem mais hemoglobina? Então, quem tem mais hemoglobina então, são as hemácias. E se eu tenho mais hemoglobina, eu tenho mais oxigênio. Tá? Então, consequentemente, eu estou falando de um sangue rico em oxigênio. Do outro lado, eu tenho uma coloração azulada. Quem confere essa coloração azulada para o sangue? O gás carbônico. Porque o gás carbônico, por si só, ele já tem uma coloração azulada. Então, quando a gente vê aquele sangue mais azulado, na verdade ele não é azul, mas é um vermelho mais arroxeado, a gente fala que ele é um sangue venoso, tá? Esse sangue venoso, então, é esse sangue que está circulando aí do nosso lado direito, tá? E esse coração ainda vai funcionar em dois tempos, tá? Por quê? Porque diferente, quando a gente fala de por que funcionar em dois tempos? Porque diferente de uma bomba elétrica, por exemplo, onde a gente vai ter um sistema que bombeia de forma contínua, aqui o nosso bombeamento ele não vai ser de forma contínua, ele vai ser de forma intercalada. Então a gente vai ter alguns momentos diferentes. Quando eu abro uma torneira, por exemplo, e eu quero que saia água, o que acontece?
eu ligo essa torneira e essa torneira cai água de forma contínua, porque existe um bombeamento contínuo para ali. Agora, toda vez que eu preciso bombear sangue pelo meu coração, o que vai acontecer? O meu coração ele sempre vai trabalhar em dois tempos. Ele vai precisar de um tempo para receber o sangue e de um outro momento para receber, para ejetar o sangue. Então ele trabalha em dois momentos que a gente vai chamar de momento de diástole e momento de sístole. Então a gente vai ter cavidades superiores que são chamadas de átrios e cavidades inferiores que são chamadas de ventrículos. Então, se eu for fazer um desenho para vocês aqui agora, a gente pega aqui para fazer um desenho mais simplesinho aí do nosso coração. E o nosso coração, ele vai ser mais ou menos assim, dividido em 4 câmaras. As câmaras superiores são chamadas de átrio, átrio direito, átrio esquerdo. As câmaras inferiores são chamadas de ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Qual é a regra de funcionamento do nosso coração? Existem algumas regras aqui, ó. Tá? Então, primeira regra de funcionamento do nosso coração. Esse coração, então, ele vai ser dividido em esquerdo e direito. E vai existir uma separação, tá? Tanto em átrios quanto em ventrículos. Nos átrios, a gente vai ter o septo interatrial. E nos ventrículos, a gente vai ter o septo interventricular. Ou seja, sangue do lado direito nunca pode misturar com sangue do lado esquerdo. Por que isso? Porque o sangue do lado esquerdo, ele é rico em oxigênio. Então, o sangue do lado esquerdo é rico em oxigênio. E o sangue do lado direito é rico em CO2. Então, a primeira regra é coração dividido em lado direito e lado esquerdo. Sangue do lado direito nunca se mistura com o sangue do lado esquerdo. Por quê? Porque o sangue do lado direito ele é rico em oxigênio. O sangue do lado direito vai ser rico em gás carbônico. Próxima regra que a gente vai estar vendo aqui. No nosso coração a gente vai ter 4 cavidades. 2 cavidades superiores, como a gente já falou, e 2 cavidades inferiores. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que vai acontecer aqui? É claro que toda saída de sangue do coração sempre acontece por cima, tá? Pela base do coração, mas na verdade o sangue que é ejetado, ele vai ser ejetado pelos ventrículos. A grande diferença é que as artérias, mesmo saindo das cavidades inferiores, que são os ventrículos, elas saem por artérias que são ascendentes, né? Então eu vou ter minha artéria aorta ascendente e assim vai. Eu vou ter minha artéria minha artéria tronco pulmonar que está saindo por cima também, tá? Então, segunda regra, todo sangue que chega no coração chega obrigatoriamente nos átrios. Todo sangue que sai do coração sai obrigatoriamente por ventrículos. Então, se eu tenho a ejeção, toda a ejeção de sangue ela é obrigatoriamente feita pelos ventrículos. Se eu tenho uma chegada de sangue, toda chegada de sangue ela vai ser obrigatoriamente nos átrios. E aí, a terceira regra, todo mundo que chega é chamado de veia. Todo mundo que sai é chamado de artéria. Felipe, mas como assim? Eu tenho uma artéria aqui do lado esquerdo, eu também vou ter uma artéria aqui do lado direito? Sim. Qual a diferença da artéria do lado esquerdo em relação à artéria do lado direito? A artéria do lado esquerdo ela vai ser rica em oxigênio, a artéria do lado direito ela vai ser rica em gás carbônico. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 2 tipos de circulação. Circulação sistêmica e circulação pulmonar. Por isso é muito importante a gente lembrar que não é uma regra que a artéria seja rica em oxigênio e veia seja rica em gás carbônico. Qual é a regra? Por via de regra, a artéria é isso aqui, ó. A artéria é igual a um vaso que vai do coração para a extremidade. Felipe, então toda artéria está vindo do coração? Na verdade, ela não precisa ter contato direto lá, mas ela é continuação de uma artéria que está vindo de lá. Então, por exemplo, sai nossa artéria aorta,
artéria aorta ascendente, arco aórtico, aí beleza. Aí lá do arco aórtico sai o primeiro vaso, artéria tronco braquicefálico. Se divide em carótida comum direita, subclávia direita, carótida comum, continua subindo, forma carótida interna, carótida externa. A carótida interna vai chegar no polígono de Willis, vai formar a cerebral média. Mas assim, se é cerebral média, ela é derivada de uma artéria que está vindo lá do coração. Então, se ela está indo no sentido coração-periferia, ela é sempre uma artéria. E o que é uma veia? Veia, então, vai ser todo o vaso que está fazendo o trajeto contrário. Que o sangue dessa veia, ele está indo em direção ao coração. Se está indo em direção ao coração, é veia. Tá? Então, se eu pegar lá uma veia safena magna, safena parva, veia tibial, veia fibular, veia poplítea, veia femoral, né, veia ilíaca externa que se junta com a veia ilíaca interna, ou seja, até formar a cava inferior, todas elas o fluxo de sangue está indo em direção ao coração. Então, se o fluxo de sangue vai em direção ao coração, é veia. Mas qual é a grande diferença aqui? É que quando a gente está estudando, a gente percebe que a gente tem dois sistemas, como se a gente tivesse dois corações, um coração esquerdo e um coração direito, e um coração que faz comunicação com o corpo, onde a gente vai chamar isso aqui então de grande circulação ou circulação sistêmica, e outra parte do coração que vai fazer comunicação então com os pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo. Mas o que eu preciso aqui? Tá? Então vou colocar aqui de azul o que é gás carbônico, independente do vaso. Então aqui, ó, do meu ventrículo direito sai um vaso chamado artéria tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Rica em quê? Se está em azul, CO2. Está indo para o pulmão. Está indo para o pulmão fazer o quê? Deixar gás carbônico e pegar oxigênio. Nome do processo, hematose. Tá? Então ele vai fazer hematose, ele vai fazer a troca gasosa. Então lá a nível alvéolo capilar, o que acontece? Eu deixo o meu gás carbônico, pego oxigênio e quando eu pego oxigênio, ele vai voltar para onde? Átrio esquerdo. Aqui tem duas setinhas, tá? Só que na verdade são 4. O nome delas são as minhas veias pulmonares. Aí eu vou ter veia pulmonar superior direita, inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, inferior esquerda. Se está em vermelhinho, rico em oxigênio. Entra lá no meu átrio esquerdo, tá? E aqui a gente tem então esse processo até aqui, a gente tem o que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. O que é a pequena circulação ou circulação pulmonar? Pequena circulação ou circulação pulmonar é a circulação de sangue entre o coração e o pulmão, com a finalidade de levar sangue rico em gás carbônico para os pulmões, para realizar o processo de hematose, que é a troca gasosa, libera gás carbônico, pega oxigênio e volta para o coração. Quando ele volta para o coração, então, no átrio esquerdo, a gente fecha o nosso ciclo da pequena circulação ou circulação pulmonar. Ou seja, pequena circulação ou circulação pulmonar, ela se inicia no ventrículo direito, né, saindo então pela artéria tronco pulmonar e depois ela vai terminar no átrio direito, chegando então através das nossas veias pulmonares, das nossas 4 veias pulmonares, tá? Depois, lá do nosso lado esquerdo, então, ele vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Esse momento de passagem de sangue de átrios para ventrículos, a gente chama de momento de diástole, tá? E o momento que a gente tem de saída de sangue, que é o mesmo de chegada, enquanto os ventrículos estão aproveitando para contrair e bombear sangue, lá em cima nos átrios, os átrios então estão recebendo sangue. Só que os ventrículos estão contraindo sangue para as artérias e os átrios estão recebendo sangue das veias. Depois, então, esse ventrículo esquerdo vai bombear sangue para o corpo. Nome da artéria, artéria
aorta, tá? E essa artéria aorta é a única artéria que sai então do nosso ventrículo esquerdo, sai de forma ascendente também, forma o arco aórtico. Do arco aórtico saem os três vasos principais, os três troncos principais, artéria tronco braquicefálico, que vai dar origem à carótida comum direita e subclávia direita, e depois vai dar origem a mais dois troncos direto, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Depois ela vai virar artéria aorta descendente torácica até cruzar o hiato aórtico no diafragma. Então, e depois virar artéria aorta descendente abdominal e vai distribuindo sangue para todo mundo. Sangue rico em quem? Oxigênio. Só que quando vai chegando nos tecidos lá do meu corpo, os tecidos do meu corpo precisam de quê? Os tecidos do meu corpo precisam de oxigênio para realizar o seu metabolismo. Então, quando a gente está realizando o metabolismo, esses tecidos do nosso corpo eles precisam de oxigênio, eles utilizam esse oxigênio para produzir energia e como subproduto desse metabolismo, eles produzem o quê? CO2. Então, eu vou ter o CO2 como subproduto do metabolismo. Esse CO2, que é subproduto do metabolismo, vai ter que ser levado de volta ao coração. Então aí a gente vai ter o retorno venoso da grande circulação. Então aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de grande circulação ou circulação sistêmica. E esse retorno venoso da grande circulação, então, acontece através das nossas veias cavas, cava inferior e cava superior. As duas veias cavas, então, elas vão entrar no átrio direito. A cava superior está trazendo sangue de cima, né, da cabeça, pescoço e membros superiores. A cava inferior está trazendo sangue, então, de todos os meus membros inferiores, região torácica, região abdominal, região pélvica, tudo que está do coração para baixo, tá? Então, por isso, a gente pode perceber aqui que no nosso desenho do coração, a gente vai ter sempre duas cores e a gente vai ter sempre uma separação aqui entre o lado direito e o lado esquerdo. Então aqui em cima a gente tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Entre eles, o que está aparecendo? Septo interatrial. Aqui embaixo, septo interventricular. Sangue do lado direito nunca mistura com sangue do lado esquerdo. Por quê? Porque o gradiente de concentração de gases, oxigênio e gás carbônico, então, ele vai ser diferente. Então, a gente não pode misturar. Felipe, e se acontecer de misturar esse sangue aqui? Pode? Tem alguma patologia? Tem alguma doença em que pode acontecer? Eu posso ter, por exemplo, uma comunicação aqui, ou eu posso ter uma comunicação aqui. Comunicação entre os átrios a gente chama de CIA, comunicação interatrial. Comunicação entre os ventrículos a gente chama de comunicação interventricular, CIV. Felipe, o que é mais comum, comunicação interatrial ou comunicação interventricular? Mais comum, comunicação interatrial. Por quê? Porque normalmente a gente já estuda, quando a gente está fazendo a transição então da circulação, né, do feto para a circulação pós-uterina, pós-vida-uterina, né, pós-parto, o que acontece? Durante a fase intrauterina, todo o sangue que o feto recebe do coração, como ele não está se alimentando, a alimentação vem direta através da corrente sanguínea feita pela mãe, esse sangue que chega da veia umbilical para o feto, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no átrio esquerdo do coração do feto. Depois, Felipe, mas do lado esquerdo não, perdão, do lado direito aqui, né? Que é o lado direito. Ele vai entrar do lado direito desse coração do feto. Felipe, mas o lado direito não é o lado que vai mandar para o pulmão? Sim. Então, por isso, na criancinha, durante essa fase, então, ele vai ter uma comunicação aqui, que é uma comunicação fisiológica, que vai ser chamada de forame oval. O forame oval nada mais é do que uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que é comum durante a fase intrauterina. Então, o que acontece? Na criancinha, no bebê, no feto, ele está recebendo sangue do lado direito. Como a pressão da mãe é maior do que a pressão do feto, a pressão no átrio direito vai ser maior do que a pressão no átrio esquerdo.
Consequentemente, quando esse sangue chega do átrio direito, existe uma abertura com uma válvula, o sangue vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo, para depois ser distribuído do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para o corpo. Beleza? Isso só acontece quando? Só acontece na fase intrauterina. Depois que a criança nasce, o que vai acontecer? Quando a criancinha nasceu, então, vai ter uma outra modificação. Quando a criancinha nasce, corta o cordão umbilical. Então, o que começa a acontecer? O lado esquerdo passa a ter mais pressão do que o lado direito. Então, essa diferença de pressão é suficiente para o fechamento do forame oval. Então, esse forame oval, ele é fechado pós-parto. A partir do momento que a criança nasceu, fecha-se o forame oval e aí, consequentemente, eu passo a ter um lado esquerdo com maior pressão, um lado direito com menor pressão. Felipe, mas onde que entra a comunicação interatrial aí? Principalmente quando ocorre um mau fechamento do forame oval. Por isso que uma comunicação interatrial em crianças recém-nascidas, ela é até normal durante um determinado tempo. E ela vai ser considerada, então, como um mau fechamento do forame oval. E normalmente não é cirúrgico. Espera-se um pouco, por quê? Porque até alguns dias ou alguns meses, 2, 3 meses após o parto, esse forame oval ele pode ir gradativamente fechando. E a partir do momento, então, que ele vai gradativamente fechando, essas alterações aí elas vão sendo corrigidas. Agora, por que isso aqui é mais raro? Na comunicação interventricular, existe uma abertura desse septo aqui, do septo interventricular. Só que o septo interventricular, ele nunca foi aberto, tá? Então, não tem possibilidade de existir abertura ali embaixo. Então, uma abertura nos ventrículos vai misturar todo o gradiente de concentração desses sangues aí, do sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico, e, consequentemente, vai gerar prejuízo. Prejuízo por quê? Porque o sistema trabalha como um todo para bombear sangue rico em oxigênio. Só que ao mesmo tempo, depois de todo o trabalho que ele teve para fazer essa captação, para fazer a hematose, quando está chegando lá, o que está acontecendo? Ele está misturando sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico, ele começa a bombear sangue com gás carbônico para o corpo. É claro que também vai ser considerado também o tamanho da abertura, para saber o tamanho do comprometimento, mas aqui normalmente, tá? Ele não tem nenhum quadro anterior fisiológico que justifique, vai ser patológico e normalmente é indicativo de cirurgia cardíaca, tá? Então normalmente se faz essa cirurgia cardíaca alguns dias após o parto, nessas crianças. Normalmente isso acontece em crianças que nascem com alterações genéticas, tá? Então, por exemplo, a síndrome de Down, a gente sabe que aproximadamente 50% das crianças com síndrome de Down nascem com alguma alteração morfológica cardíaca, tá? Pode ser de septo, pode ser uma abertura de septo interatrial, uma CIA, pode ser uma abertura de septo interventricular, uma CIV, tá? Pode ser alguma alteração de válvula, pode ser algum outro tipo de comunicação, mas se tiver uma alteração morfológica, tá? Essa alteração morfológica ela é derivada de uma alteração genética, e, consequentemente, ela vai precisar de algum tipo de correção, tá? E depois, então, aqui a gente vai falar das fases, tá? Que a gente vai ter que entender ali. Então, a gente tem as fases, então, que são a nossa fase de sístole e fase de diástole, que vão fazer, então, com que o coração sempre trabalhe em 2 tempos. Então, o que a gente precisa conhecer para entender aqui o nosso sistema cardiovascular e a nossa fisiologia do sistema cardiovascular? Quando a gente pega o gráfico, quais são as principais variáveis que são estudadas aí nesse gráfico, tá? Então a gente tem algumas variáveis que são estudadas no nosso gráfico. As principais variáveis são pressão na artéria aorta, tá? Aí a gente vai ter aqui essa pressão na artéria aorta, a gente vai ter a pressão atrial, que é a pressão que acontece nos átrios. Depois a gente vai ter a nossa pressão ventricular. A gente vai ter o nosso volume ventricular, a gente vai fazer a análise também, a avaliação do eletrocardiograma e a avaliação do fonocardiograma, tá? Sendo que o fonocardiograma, então, nada mais é do que a representação sonora do que acontece, então, durante o nosso ciclo cardíaco, durante os eventos que acontecem.
Então aqui estão as nossas variáveis que a gente vai estar estudando, ó. Pressão na artéria aorta, como acontece essa variação, essas variações de pressão na artéria aorta durante o nosso ciclo cardíaco, pressão atrial, pressão ventricular, tá? Depois, volume ventricular, eletrocardiograma e fonocardiograma. Felipe, como é que a gente vai estudar tudo? Nossa, eu vejo tudo aqui e de repente eu vejo uma confusão de informações. É porque, na verdade, a gente tem no mesmo gráfico várias variáveis, né? Então, a gente está vendo aí 6 variáveis para serem estudadas no mesmo gráfico. E cada uma dessas variáveis, então, vai te trazer um traçado. Então, aqui eu tenho o meu traçado do meu fono. Aqui eu tenho o meu traçado do meu eletro. Aqui eu tenho o traçado vermelhinho do meu volume ventricular. Aqui em azul tem o traçado, então, da minha pressão ventricular. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender como essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque lá no desenho eu tinha falado para vocês, o nosso ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo. O nosso ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões. Só que, na verdade, nesse desenhozinho que eu fiz aqui para vocês aqui atrás, eu coloquei separado, né? Então, ó, bombeia sangue para um lado, bombeia sangue para o outro, né? Só que isso acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o sangue está sendo bombeado pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta, ele está sendo bombeado pelo ventrículo direito para a artéria troncopulmonar. Esse momento a gente vai chamar de sístole. E é o mesmo tempo em que o sangue está chegando lá em cima. Felipe, então o sangue chega lá em cima na sístole? Chega. Sístole é o momento de saída de sangue, ou seja, que eu vou ter ejeção de sangue do meu coração para as artérias, mas é ao mesmo tempo também que os átrios estão recebendo sangue. E depois eu vou ter um outro momento. Esse outro momento, então, que eu vou fazer para vocês separado, vai ser o meu momento de diástole. O que é o meu momento de diástole? O momento de diástole é que eu não tenho nem chegada de sangue, nem saída de sangue. Eu vou ter o quê? Passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então a gente fala que esse momento de diástole é um momento íntimo do coração, em que o coração ele nem está ejetando sangue, nem está recebendo sangue. Ele está fazendo o quê? A transferência desse conteúdo sanguíneo, então, dos átrios para os ventrículos, se preparando, então, para um próximo ciclo. E o ciclo sempre vai ser o mais importante do ciclo, então, a fase de ejeção. É por isso que muitos autores colocam ventrículo como sinônimo de coração, né? Então, contração cardíaca, então ele coloca como se fosse sinônimo de contração ventricular. Mas os átrios também contraem, né? Só que o que é mais importante? A ejeção. Por quê? Porque o coração ele tem a função de bomba, tá? E aí a gente vai estar vendo e correlacionando tudo isso. Aqui uma imagem para vocês aí do sistema como um todo, onde a gente tem o coração aí na nossa posição central, ele é sempre um pouquinho mais inclinado, né? O ponto de posicionamento do nosso coração no corpo humano, a gente chama de mediastino. Então, mediastino nada mais é do que o espaço na caixa torácica, localizado posteriormente ao osso externo, anteriormente à coluna torácica e entre os pulmões. Nesse mediastino, então, a gente vai encontrar os nossos pericárdios, pericárdio parietal e pericárdio visceral, né? Os pericárdios nada mais são do que bolsas que envolvem e fixam esse coração no mediastino, sendo o pericárdio parietal mais externo, né? E o grande responsável pela fixação do coração no mediastino, e o pericárdio visceral, a lâmina mais íntima, que tem um contato direto então com o epicárdio, né? Sendo quase que uma camada do coração, mas ele não é considerado uma camada do coração. E depois, quando a gente vai cortar o coração então para ver as camadas, a gente vai ter o epicárdio, se eu estivesse vendo o coração de uma vista externa, o endocárdio, como se eu estivesse vendo o coração então de uma vista interna, e eu tenho o miocárdio, que é a porção intermediária do coração, em corte, tá? Que nada mais é então do que o músculo cardíaco propriamente dito. Por isso, quando a gente tem um ataque ou quando a gente tem uma isquemia, a gente tem um infarto agudo do miocárdio, tá? Aqui pra gente então só repassar rapidinho foi o que a gente viu. Aqui a nossa artéria aorta ascendente,
aqui a nossa artéria tronco pulmonar. A artéria aorta vai formar aqui o arco aórtico. Sai o primeiro ramo, artéria tronco braquicefálico. Segundo ramo, carótida comum esquerda. Terceiro ramo, subclávia esquerda. Daqui da tronco pulmonar vai sair então artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. E até tem um errinho aqui no desenho, né? Por quê? Porque as artérias pulmonares não têm coloração avermelhada, elas vão ter que ter a coloração azulada. Como assim, Felipe? Coloração azulada porque elas são ricas em gás carbônico. Então, apesar de serem artérias, se estão saindo do ventrículo direito, estão trazendo gás carbônico que vai em direção aos pulmões. E aí, olha o outro erro aqui, ó, nesse desenho. Esse sangue que está chegando aqui, ó, está chegando aqui através das veias pulmonares, que estão aqui em azul. Só que essas veias pulmonares, na verdade, elas tinham que estar aparecendo em vermelho. Por quê? Porque já realizaram hematose e depois da hematose, então, elas têm que estar chegando, então, ricas em oxigênio. Aqui, então, a gente fala dos tempos de contração que a gente acabou, né, acelerando aí, resumindo um pouquinho para vocês. Esse carinha aqui, não sei se vocês percebem, mas ele está tão confuso com a sístole e a diástole que até o encéfalo dele está invertido, não é isso? Aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo occipital, tá? Então ele está com a cabecinha virada para trás aí. Quando eu fui pegar esse desenho na internet, depois que eu me toquei, né, que estava ao contrário. Mas aqui o que interessa para a gente entender aqui o que é sístole e o que é diástole, tá? Então, se eu tenho um momento de ejeção, eu tenho o meu momento de sístole. Então, sístole é o momento de ejeção de sangue dos ventrículos para as artérias. Só que a gente já viu, ao mesmo tempo que eu estou ejetando sangue dos ventrículos para as artérias, o meu coração, lado direito, está recebendo sangue da veia cava superior e da veia cava inferior. E o meu lado esquerdo, átrio esquerdo, está recebendo sangue das veias pulmonares, superior esquerda, inferior esquerda, superior direita, inferior direita, 4 veias pulmonares. Então, na sístole, mas qual o evento mais marcante da sístole? A ejeção. Ejeção que a gente vai ter, então, do nosso ventrículo direito, que vai dar o nosso volume sistólico, tá? E depois, a ejeção que a gente vai ter também do nosso volume direito, do nosso ventrículo direito, que vai dar o volume sistólico direito, então, que vai mandar o sangue para os pulmões. E depois eu vou ter aqui esse momento, ó, momento de abertura das válvulas. Que válvulas são essas? Nessa válvula aqui a gente vai ter a nossa válvula tricúspide, tá? Ou átrio ventricular direita, e aqui a gente vai ter a abertura da nossa válvula bicúspide, tá? Ou mitral ou átrio ventricular esquerda, qualquer um dos nomes. E o que a gente observa nesse desenho aqui? Ao mesmo tempo que eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares para passagem do sangue aqui, eu tenho o fechamento dessas válvulas aqui, ó, válvula pulmonar e válvula aórtica, tá? Então, enquanto as válvulas atrioventriculares se abrem, as válvulas pulmonar e válvula aórtica, então, elas são fechadas, tá? Então, isso é o que está acontecendo aqui o tempo todo, e a gente vai ver isso, como isso aqui funciona, então, no nosso ciclo cardíaco, quando a gente for falar principalmente de fono, né, da parte de ausculta cardíaca. O que a gente vai escutar durante o fechamento? Porque tem muita gente que escuta, nossa, quando eu vou fazer a ausculta cardíaca, que barulhinho que eu escuto? Tum-tum. O que significa aquele tum-tum? Primeira bulha e segunda bulha. O que significam as bulhas, na verdade? As bulhas nada mais são do que a representação do som, né, do sangue batendo nas válvulas e parando. Então esse sangue ele bate na válvula e para durante diferentes momentos. Se eu estou falando da diástole, tá? O que está acontecendo? Na diástole eu tenho passagem de sangue de átrios para ventrículos, na diástole, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou na minha diástole, ó, passagem de sangue de átrios para ventrículos. Então as válvulas atrioventriculares estão abertas. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma pressão negativa aqui. Então o sangue bate aqui, ó.
O sangue bate durante o relaxamento dos ventrículos nas válvulas aórtica e pulmonar. Aqui eu tenho meu momento de sístole. Se eu tenho meu momento de sístole aqui, eu vou ter o meu momento de ejeção para a artéria aorta e para a artéria troncopulmonar. Então, quando eu contraio aqui, o sangue tenta voltar aqui e bate, tenta voltar aqui e bate. Então, eu vou ter duas bulhas, né? Que são chamadas dos batimentos cardíacos, né? Que são os tum-tum, que vão aparecer no nosso coração. Então, o primeiro tum é o mais forte, representa a sístole. O que significa aquele tum? Sangue batendo nas válvulas átrio-ventriculares, né, direita e esquerda, ou seja, tricúspide mitral e não passando. O que significa a segunda bulha? O sangue batendo nas válvulas aórtica e pulmonar e não regurgitando para os ventrículos. Então, a gente vai ter esses dois momentos diferentes. Felipe, e se eu escutar um tum ou um tunts, ou seja, uma alteração? Essa alteração, que a gente chama de sopro cardíaco, nada mais é do que uma falha de válvula. Por quê? Porque se a válvula estiver funcionando corretamente, impedindo o fluxo, toda batida na válvula vai ter que ter um barulho seco. Ele vai ter que bater tum, 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 tum. O barulho maior, em que momento? Barulho maior durante a sístole. Por quê? Porque a pressão durante a sístole é muito maior do que a pressão durante a diástole. Então a primeira bulha ela é mais audível. A segunda bulha ela é menos audível, mas tanto a primeira bulha quanto a segunda bulha, elas têm que ser barulho seco. Existem diferentes formas da gente ter, ou diferentes patologias que acometem as válvulas e que podem trazer algum transtorno para a válvula. Os transtornos mais comuns são a estenose e a insuficiência. Qual a grande diferença? Por exemplo, se eu estiver falando de válvula mitral, estenose mitral, estenose, dificuldade ou deficiência na abertura da válvula. Então, se eu tenho uma estenose de válvula mitral, a válvula mitral tem uma deficiência para abrir. Consequentemente, quando eu tentar passar o gradiente de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, eu não vou conseguir passar todo o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, o meu débito sistólico, meu volume sistólico, meu volume de ejeção vai diminuir. Por quê? Não é porque o ventrículo não tem capacidade de contrair, mas se eu tinha que receber 100 ml. Se eu só recebo 80, eu só vou ter capacidade de ejetar 80. Então isso vai ter que ser compensado como? Com aumento de frequência cardíaca. Por quê? Porque o débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se o meu volume sistólico cai, eu vou ter que compensar. Outra opção, se eu não tiver aqui, por exemplo, a estenose, eu posso ter a minha insuficiência. A insuficiência vai ser o contrário da estenose. Na insuficiência, o que eu vou ter? Um déficit de fechamento. Então, essa minha válvula mitral, ela recebeu sangue, o meu ventrículo esquerdo ele recebeu sangue, só que agora, quando o ventrículo esquerdo foi contrair para mandar o sangue para a artéria aorta, o que aconteceu? A válvula mitral não fechou completamente e, consequentemente, parte do sangue voltou para o átrio. Então, é a mesma coisa. Eu tinha 100, só que quando eu fui ejetar esse 100, 80 foram do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, mais 20, por exemplo, voltaram para o meu átrio esquerdo. Então eu tenho uma regurgitação, tá? Então, nos casos de insuficiência é que a gente vai apresentar uma regurgitação. E aí esse sangue, então, ele vai retornar para outra cavidade. Qual vai ser o mecanismo de compensação? O mesmo, aumento de frequência cardíaca. Muitas vezes essas falhas, elas podem ser a princípio assintomáticas, tá? Por quê? Porque a gente vai tentar, o nosso sistema ele vai tentar compensar. Compensar como? Se o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, se eu tiver uma estenose ou se eu tiver uma insuficiência, eu vou ter diminuição de volume. Se eu tenho diminuição de volume, como que o meu coração vai tentar compensar? Contraindo mais vezes. A partir do momento que eu contraio mais vezes, toda vez que eu aumento, então, que eu tenho um prejuízo do meu volume sistólico, o que vai acontecer? Se eu tiver um prejuízo do meu volume sistólico,
eu vou ter que compensar, então, aumentando a frequência cardíaca para tentar compensar esse meu débito. O que vai acontecer? Eu vou compensando enquanto der. Mas a partir do momento que eu perder a minha capacidade de compensação, a gente vai chamar esse paciente de insuficiente. Ou seja, um exemplo disso, insuficiência cardíaca congestiva. Felipe, de onde vem o nome congestiva? De congestionamento. Então, olha o que está acontecendo. Se esse paciente aqui, ele tem uma alteração, tanto faz se ele tem, então, uma insuficiência ou se ele tem uma estenose valvar, ou, que pode acontecer também, o paciente sofreu um infarto agudo do miocárdio, uma isquemia de ventrículo esquerdo, que faz com que ele tenha diminuição da contratilidade ventricular esquerda. Então, consequentemente, ele vai ter uma diminuição do volume sistólico, mas a quantidade de sangue que chega no átrio vai ser a mesma. Então, vamos supor, aqui então ele está passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo tem que bombear. Se aqui chegaram 100 ml, aqui ele vai ter que bombear 100 ml. Tá? É claro, eu não estou falando de um número arredondado só para exemplificar. Felipe, mas o que começa a acontecer se ele perder a capacidade de bombear 100 por qualquer um dos motivos? Por uma insuficiência, por uma estenose, por um infarto agudo de miocárdio, com uma diminuição da minha capacidade de contratilidade ventricular esquerda. O que pode acontecer? Ele recebe 80, 100 e manda 80. Esse meu átrio, então, ele começa a inchar. Ou seja, esse meu coração, então, ele está recebendo mais do que a capacidade de ejetar. Então, esse meu coração, ele vai inchando, o meu átrio vai inchando e, consequentemente, ele começa a acumular sangue, ele começa a engarrafar aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, o sangue que chega do lado esquerdo chega de onde? Chega dos pulmões. Então, se ele começa a congestionar, ele vai congestionar onde? Congestionar nos pulmões. Então, a gente vai ter um aumento da pressão dos vasos sanguíneos pulmonares. Consequentemente, se eu tenho uma pressão um aumento dessa pressão dos vasos sanguíneos pulmonares, eu vou ter um transudato lá no pulmão, ou seja, eu vou ter um extravasamento de parte da água desse sangue para dentro dos pulmões, o que vai encharcar esses pulmões e que muitas vezes vai ser percebida essa insuficiência cardíaca esquerda como o paciente chega para você apresentando sinais de dificuldade para respirar, afogamento, e quando a gente vai fazer a ausculta cardíaca, o que você percebe? Ronco, mas como se tivesse água dentro do pulmão. E na verdade existe mesmo. Por quê? De onde vem essa água? Essa água vem então de uma insuficiência cardíaca esquerda. Felipe, se a insuficiência cardíaca for direita, o que vai acontecer? O raciocínio tem que ser o mesmo. Se congestionou do lado direito, aqui está mandando 80, mas está recebendo 100. O que eu tenho que pensar? O lado direito recebe de quem? O lado direito recebe do corpo. Veia cava superior, veia cava inferior. Então, o que pode estar acontecendo? Se eu estou recebendo 100 e não estou conseguindo mandar os 100, se a minha fração diastólica não é igual à minha fração sistólica, é maior do que a minha fração sistólica, eu começo a acumular sangue. Mas eu começo a acumular sangue aonde? Nas veias da grande circulação. Então eu começo a atrapalhar o retorno venoso da grande circulação e eu começo a acumular sangue então aonde? Nas extremidades. Então é comum ver pessoas com insuficiência cardíaca direita fazerem então edema de extremidade. Então você vai perceber que a pessoa fica muito tempo sentada, ela apresenta inchaço nos pés, edema nos pés. Esse edema normalmente é simétrico ou maior do lado esquerdo. E aí a gente vai perceber, falou assim, mas por que está aparecendo esse edema, esse inchaço? Esse inchaço, então, é de alguma disfunção cardíaca, tá? No caso aí, se for um edema ou se for um inchaço nas extremidades, tá? Insuficiência cardíaca direita. Se for edema pulmonar, e que o paciente pode até evoluir depois para um edema pulmonar agudo e para óbito, tá diretamente relacionado então com uma insuficiência cardíaca direita. Então o que acontece? Tá? Quando a gente fala de sístole auricular,
aurículas nada mais são do que os nossos átrios, tá? Então a gente sempre tem que considerar o seguinte: a gente tem dois momentos de batimento, momento de sístole e momento de diástole. Momento de sístole e momento de contração, momento de diástole e momento de relaxamento. Beleza. Só que quando a gente fala de momentos, a sístole é o momento de contração do ventrículo e relaxamento dos átrios. A diástole, momento de relaxamento dos ventrículos e contração dos átrios. Só que se a gente estiver fragmentando, tá, átrios e ventrículos, o que a gente vai ter? Sístole e contração, diástole e relaxamento. A gente usa como uma coisa só, por quê? Porque o mais importante para a gente é ventrículo. Só que se a gente escutar falar de sístole ventricular e diástole ventricular, o que ele está falando? Contração ventricular, relaxamento ventricular. Se eu escutar falar de sístole auricular, o que é a sístole auricular? É a sístole dos átrios, ou seja, a contração dos átrios. Quando que essa contração dos átrios acontece? A contração dos átrios acontece, então, após a ativação dos átrios, que acontece logo depois da despolarização do nó sinoatrial, do nó SA, né, que vai ser o nosso marca-passo fisiológico. Então, primeiro eu vou ter contração dos átrios, vai acontecer durante o momento do coração de diástole, eu vou ter a sístole atrial. E nessa sístole atrial, então, eu vou ter passagem de sangue de átrios para ventrículos, que é o que está acontecendo aqui, ó, momento de diástole do coração. Por quê? Porque é o momento em que os ventrículos estão recebendo sangue, mas, ao mesmo tempo, é o meu momento, então, de contração dos átrios. Aqui, uma colocação, uma imagem, então, das nossas válvulas, o coração em corte transversal. Aqui a gente consegue observar bem, ó, lado direito do coração, lado esquerdo do coração. Por isso aqui, esse aqui era chamado de válvula tricúspide e por isso aqui é chamado de válvula bicúspide. O que significa cúspide? Cúspide é uma membrana. Então, bicúspide é que tem duas membranas que fazem o fechamento. Tá? Tricúspide, que tem 3 membranas fazendo o fechamento. Então, essa nomenclatura, né, bicúspide e tricúspide, está diretamente relacionado com a histologia, né, do nosso coração. E depois isso aqui simplesmente virou átrio ventricular direita, átrio ventricular esquerda. Mas a gente tem que lembrar que a esquerda é bicúspide e tem que lembrar ainda que a esquerda aqui é a nossa válvula chamada de mitral. Felipe, por que eu tenho que conhecer 3 nomes da mesma estrutura? A gente tem que conhecer 3 nomes da mesma estrutura porque muitas vezes, quando a gente está conversando com um médico, com um profissional da saúde, ele pode dizer para a gente, ou ele pode se referir com outro nome, né? Então eu tenho que saber que esses nomes, então, eles são sinônimos. É claro que não são mais utilizados. Qual é o nome mais utilizado hoje? Se eu comprar um só bota hoje, vai vir o quê? Válvula atrioventricular direita, válvula atrioventricular esquerda. É claro que se eu for comprar um só bota hoje, se eu for estudar os ossos, não vai mais aparecer perônio para mim. Mas antigamente a fíbula era chamada de perônio, antigamente, né, a escápula era chamada de omoplata, antigamente, não tão antigamente assim, a patela era chamada de rótula. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que conhecer os nomes mais antigos, os nomes mais recentes, porque muitas vezes a gente vai lidar com um profissional e o profissional, às vezes, ele pode utilizar uma outra nomenclatura, não que você não esteja certo, mas a gente tem que entender do que ele está falando. Depois, aqui a gente vai ter as nossas outras válvulas. A mais anterior vai ser a pulmonar, né? E depois a gente vai ver a nossa válvula aórtica. Então, se esse coração que eu estou vendo está com válvulas aórtica e pulmonar abertas, ele está obrigatoriamente em momento de sístole. O que significa sístole? Contração dos ventrículos e ejeção do sangue dos ventrículos para as artérias. Se as válvulas das artérias estão abertas, ele só pode estar em sístole. E o que eu espero encontrar aqui? As válvulas atrioventriculares fechadas, impedindo o refluxo de sangue de ventrículos para átrios, tá? Aqui a gente já tinha comentado um pouquinho. As principais alterações valvares a gente vai chamar então de valvopatias, né? Ou seja, patologias que acometem as válvulas, tá? Uma das causas mais comuns, por exemplo, de insuficiência mitral está diretamente ligada à febre reumatoide,
tá? E vai gerar então uma deficiência no fechamento. Então o que eu tenho que lembrar? Estenose, dificuldade para abrir, deficiência na abertura. Insuficiência, deficiência no fechamento. O que acontece na estenose? Se tem dificuldade para abrir, tem dificuldade de passar de uma cavidade para outra, ou de uma cavidade para artéria. Então, exemplo, se eu estiver falando aqui de válvula aórtica, a válvula aórtica, então, ela fica posicionada entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Se eu tiver vamos supor, primeiro, uma estenose. Se eu tiver uma estenose aórtica, o que acontece? Eu tenho uma falha de abertura na aorta. Eu passei o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Na hora de eu passar o sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, eu não consigo passar todo o volume ventricular esquerdo para a artéria aorta durante a minha contração ventricular. Por quê? Porque a válvula não abriu completamente. Então é como se a porta abrisse, mas ela abrisse só uma fresta. Então passa, mas não passa tudo. Então esse coração ele começa a reter sangue e começa a ficar mais inchado. E aí a gente vai ter, né, um achado até radiológico, que vai ser o achado de cardiomegalia, tá? Nem toda cardiomegalia está associada com doença de Chagas. Tem várias disfunções diferentes. Por isso que a gente está falando aqui, mas quando a gente está avaliando um paciente, eu não vou avaliar só, o paciente tem uma cardiomegalia. Pode ser de quê? Pode ser de uma série de coisas diferentes, né? Mas a gente vai ter que avaliar clinicamente para entender de onde está vindo ou qual a disfunção base desse paciente. E depois, quando a gente chega, então, no eletrocardiograma, o que significa o eletrocardiograma? A representação elétrica do que acontece lá no meu coração. Então, se eu fosse dividir aqui, lá no meu coração, quando a gente estuda eletrofisiologia cardíaca, eu tenho meu coraçãozinho aqui bonitinho, né? E o que vai estar acontecendo? O coração é o único músculo que tem capacidade de gerar e propagar a sua própria carga elétrica. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Tá? Ele vai gerar a carga elétrica aqui nesse carinha, tá? Que é chamado de nó SA. Esse nó SA distribui a carga elétrica pelos átrios e nesse momento aqui acontece então a nossa diástole, contração atrial, e o sangue passa dos átrios para os ventrículos. Beleza? Felipe, mas essa carga elétrica que está passando, então ela vai descer e vai chegar até os ventrículos? Ainda não. Por que não? Porque, na verdade, a contração dos átrios tem que ser de cima para baixo. Mas a contração dos ventrículos não pode ser de cima para baixo. Por quê? Porque a saída dos ventrículos é por cima, através da artéria aorta e da artéria troncopulmonar. Então, toda a carga elétrica que se espalha pelos átrios, quando chega nas válvulas, essas válvulas, tanto as válvulas quanto os anéis fibrosos ali que separam, então, né, do nosso septo átrio ventricular direito e esquerdo, eles são isolantes elétricos. Então, essa carga elétrica para. Então, depois, essa carga elétrica que chegou vai parar, mas aqui eu vou ter um outro nó, que vai se chamar nó AV, átrio ventricular. Esse nó átrio ventricular, ele recebe a carga elétrica. Depois, essa carga elétrica vai cruzar o septo átrio ventricular direito através de um feixezinho que vai ser chamado de feixe de His. E depois vai se subdividir em dois feixes, são chamados de feixes interventriculares. Feixe interventricular direito e feixe interventricular esquerdo. Quando ele chegar, então, de forma isolada no ápice do coração, aí sim essa carga elétrica vai se espalhar no sentido de baixo para cima, tá? Através do que a gente chama de fibras de Purkinje. E essas fibras de Purkinje, então, vão fazer com que a contração do ventrículo aconteça de baixo para cima, ejetando, então, esse sangue dos ventrículos para as artérias, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria troncopulmonar. Por quê? Porque se a gente estiver vendo o coração aqui, ó, o que vai estar acontecendo? Do meu lado esquerdo aqui, que é o meu ventrículo esquerdo, vai sair a minha artéria aorta, que vai fazer isso aqui, tá? Só que é claro que ela vai estar aberta aqui, né? Aqui eu estou vendo uma vista só dela. Vai estar saindo por aqui, aqui sai a artéria troncobraquicefálica, carótida comum, subclave e depois desce.
Se eu estiver olhando o meu ventrículo direito, o que a gente vai ter aqui, ó? Do meu ventrículo direito, que está aqui, vai sair uma artéria por cima, que vai ser chamada de artéria troncopulmonar, que vai bifurcar em artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, tá? E assim vai, tá? Então, assim, isso é importante da gente saber. Então, a contração dos átrios, ela vai ser de cima para baixo. A contração dos ventrículos vai ser de baixo para cima. Então, se a gente voltar aqui no nosso mapinha, o que a gente tem que entender do nosso gráfico de eletro, tá? A onda P... Felipe, o que eu estou estudando aqui? Está acontecendo contração? Está acontecendo o que aqui? Nada, só representação elétrica. O que é uma onda P? É uma despolarização. Despolarização de quem? Despolarização do nó sinusal, do nó SA. A despolarização do nó SA, então, vai ser representada graficamente pela onda P. Então, o que a gente pode dizer? Que a onda P é a ativação dos átrios. Então, da onda P, do pico da onda P para frente, a gente vai ter o nosso momento de sístole atrial ou, se a gente estiver falando do coração como um todo, diástole. Agora, o meu complexo, vamos apagar aqui, o meu complexo QRS, ele representa o contrário. O meu complexo QRS representa ativação ventricular. Então, ou seja, existe a despolarização dos ventrículos. Assim que os ventrículos são despolarizados, eles contraem, é claro que existe um intervalozinho entre receber a carga elétrica e contrair, mas existe a ativação ventricular. Então, a ativação ventricular acontece onde? No complexo QRS, tá? Então, o complexo QRS, ativação ventricular, e nesse momento, após a ativação ventricular, então eu espero ter a minha sístole ventricular ou minha sístole propriamente dita, tá? Que vai ser o meu momento de ejeção. Depois, eu vou ter o meu momento de recuperação, ventricular, a minha onda T, tá? Em alguns gráficos a gente pode encontrar também a onda U. Agora, Felipe, eu tive aqui ativação ventricular, recuperação ventricular. Eu tive aqui a ativação atrial. Aonde acontece a recuperação atrial? A recuperação atrial acontece no mesmo momento da ativação ventricular. Só que como a onda de ativação ventricular ela é muito maior, ela se sobrepõe à onda de recuperação atrial. Então o que a gente vê? Onda P, ativação dos átrios, e depois a gente vai ter então o momento de diástole ou de sístole atrial, diástole do coração, ou sístole do átrio, que é o momento de contração dos átrios, e passagem de sangue de átrios para ventrículos. Depois, a carga elétrica chegou aonde? Chegou no nó AV. A partir do momento que chega no nó AV, então, ele vai repassar essa carga elétrica do nó AV para o feixe de His, do feixe de His para os feixes interventriculares, até chegar às fibras de Purkinje. Despolarização, então, do músculo cardíaco, ou seja, do miocárdio ventricular. Aí a gente vai ter o nosso momento de sístole propriamente dita. E nesse momento de sístole, então, o nosso ventrículo começa a contrair até com que ele tenha um aumento de pressão e tenha capacidade de ejeção de sangue. Aqui na eletrofisiologia cardíaca, eu gosto de colocar esse desenho, por quê? Porque tudo depende da abertura, ou toda a despolarização depende do transporte através das membranas. Esse transporte através das membranas que a gente chama de transporte de difusão facilitada. O que é difusão facilitada? O meu nó sinusal, ele está lá paradinho. Ele tem que ser excitado, ou seja, tem que despolarizar. Né? O meu nó AV, ele está lá paradinho. Para ele gerar uma carga elétrica, ele tem que despolarizar. Qual é a grande diferença? Felipe, se todas as células musculares cardíacas têm capacidade de produzir carga elétrica, por que o nó SA produz carga elétrica antes do nó AV? Porque o nó AV, atrioventricular, ele despolariza com sódio. O sódio é um cátion monovalente. O nó SA, ele despolariza com cálcio. O cálcio, ele é um cátion bivalente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho excitação no nó SA, eu tenho excitação do nó AV. Só que no nó SA, a cada molécula de cálcio que entram duas cargas positivas.
Consequentemente, lá embaixo no nó AV, a cada molécula de sódio que entra uma molécula, uma carga positiva. Então, quem fica positivo mais rápido, quem inverte a polaridade mais rápido, quem despolariza mais rápido, sempre o nó SA. Então, a gente fala que existe um retardo de tempo no nó AV. Mas não é que, na verdade, o nó AV ele é retardado. Na verdade, esse nó AV ele só vai ter um limiar de despolarização mais alto porque ele vai demorar mais tempo para despolarizar. Por quê? Porque aqui, sendo bivalente, ele vai despolarizar no dobro da velocidade do outro. Então, enquanto o nó AV está pensando em despolarizar, o SA já despolarizou e já mandou a carga. Então, ele passa a ser o marca-passos fisiológico. Ele passa a determinar o ritmo de contração do meu coração. E o outro passa só, então, a pegar, despolarizar e repassar. Como ele tem uma despolarização mais lenta, essa despolarização mais lenta desse nó, ela é essencial para fazer com que haja um intervalo de tempo entre a sístole e a diástole, tá? Esse intervalo de tempo ele é essencial para que haja tempo para o sangue que está nos átrios passar para dentro dos ventrículos e fazer então com que o meu volume atrial seja o mesmo do meu volume ventricular. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho um potencial de membrana, depois eu vou ter uma excitação que acontece na célula. Quando ele chega no meu limiar de despolarização, abrem-se os canais. Aí existe uma regrinha, quando a gente está estudando então em fisiologia ou eletrofisiologia, que a gente chama de lei do tudo ou nada. Se atingir o limiar de despolarização, abrem-se todos os canais. Aí eu vou ter a despolarização, atinge o pico do potencial, depois eu vou ter a minha repolarização, que é feita pela bomba de sódio e potássio, pela bomba de cálcio, pela bomba de cloro, qualquer bomba que esteja relacionada. Depois a gente vai ter um momento de hiperpolarização e depois a gente vai voltar para potencial de membrana, se eu estiver pensando então em eletrofisiologia cardíaca. Aqui a representação do nosso sistema de condução. Aqui vai então o nosso nó SA. O que eu observo? O nó SA então ele fica no átrio esquerdo, no ápice, lá em cima do meu átrio esquerdo, próximo ao ósteo da veia cava superior. Dentro do átrio direito também fica o nosso nó AV, átrio ventricular, que é o que vai receber. Toda essa membrana aqui, ou todas essas válvulas, membrana, tudo isso aqui, os anéis, né, os septos, atrioventriculares, são isolantes. Então, o que ele vai acontecer aqui? Esse sangue que chegou aqui, essa carga elétrica que chegou aqui não consegue passar direto. Vai ter uma passagem, então, que vai ser o nosso feixe de His. Depois, esse feixe de His vai formar os feixes interventriculares. E lá embaixo, então, é que a gente vai ter as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, então, é que vão levar a carga elétrica de baixo para cima, fazendo com que a contração dos ventrículos seja sempre ascendente, empurrando o sangue, então, né, do coração dos ventrículos para as artérias, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco-pulmonar. E aí a perguntinha, que eu já até respondi para vocês, por que o nó SA despolariza antes do nó AV? Está diretamente relacionado com isso. Nó SA despolariza com cálcio, cátion bivalente. Nó AV despolariza com sódio, cátion monovalente. Então, se eu tenho duas cargas elétricas em cima, uma carga elétrica embaixo, consequentemente, o de cima vai ter um limiar de despolarização mais baixo. Isso significa que ele vai despolarizar primeiro. Consequentemente, então, se ele vai despolarizar primeiro, ele que vai determinar o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, e ele vai ser o nosso marca-passos fisiológico. Então, na mecânica cardíaca, é importante que a gente saiba a relação entre o débito cardíaco. Felipe, o que significa débito cardíaco? Débito é o que eu tenho que dar. Ou seja, débito é o volume de sangue que o meu coração tem que oferecer para o corpo a cada minuto. Então, débito cardíaco significa volume, minuto. Esse débito cardíaco depende da minha frequência cardíaca, batimentos por minuto, e do meu volume sistólico, volume por sístole. Então, o que significa dizer isso? Que o meu débito cardíaco
Ou seja, o volume que eu ejeto a cada minuto depende de quantos batimentos eu faço por minuto vezes quanto que eu mando a cada batimento. Então, o que é normal? Se eu tiver uma disfunção de volume sistólico, eu compenso com um aumento da minha frequência cardíaca. Mas, ao mesmo tempo, se eu estiver falando, por exemplo, de fisiologia do exercício, se o indivíduo começa a fazer atividade física, começa a fazer treinamento, o músculo cardíaco dele vai ficando mais forte, porque assim como todo músculo, a partir do momento que você expõe ao treinamento, ele vai ficando mais forte, vai ficando mais resistente, vai aumentando a capacidade dele, a funcionalidade dele. Então, se o meu volume sistólico com o treinamento ele aumenta, consequentemente a minha frequência cardíaca cai. Então, o que eu percebo? Em pessoas treinadas, né, elas vão ter uma frequência cardíaca de repouso mais baixa. Em pessoas sedentárias, vão ter uma frequência cardíaca mais alta. Mas a gente considera normal a frequência cardíaca de quê? De 60 a 100 batimentos por minuto. Se tiver de 60 a 100, beleza, fisiológico. Mas se estiver mais próximo de 60, significa dizer que teu coração é mais eficiente. Se estiver mais próximo de 100, significa que o teu coração ele é menos eficiente, tá? Aqui então a mecânica cardíaca, a gente já tinha visto lá no meu desenhozinho, mas nem se compara com esse desenho aqui. Aqui tem várias cores diferentes, é claro que não existe amarelo, não existe nada, mas só para a gente entender aqui cada uma das estruturas que a gente viu, né? Aqui a gente vai ter o nosso septo interventricular, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui a gente vai ter a nossa válvula tricúspide ou átrio ventricular direita. Perdão. Aqui a gente vai ter a nossa válvula bicúspide ou mitral ou átrio ventricular esquerda, tá? Aqui a gente vai ter a nossa válvula pulmonar, aqui a gente vai ter a nossa válvula aórtica. Se eu estou olhando esse coração aqui, se eu reparar que esse meu coração está com as válvulas atrioventriculares fechadas e as válvulas pulmonares, as válvulas arteriais, né, aórtica e pulmonar abertas, eu posso falar que esse coração ele está em momento de sístole. E aí eu consigo associar isso, ó. Por que ele está em momento de sístole? Porque tem sangue saindo pelas artérias e ao mesmo tempo que o sangue está saindo pelas artérias, o sangue está chegando pelas veias cavas, tá? Então ele está chegando pelas veias cavas aqui e pelas veias pulmonares. Então, no momento de sístole, eu tenho momento de ejeção de sangue dos ventrículos, mas ao mesmo tempo eu também vou ter momento de chegada desse sangue lá nos átrios, tá? Aqui, quando a gente fala de fonocardiograma, o que eu estou querendo observar? Eu estou querendo observar as bulhas cardíacas. E quando a gente vai fazer essa avaliação, eu tenho 4 focos, tá? Então aqui eu vou ter o meu foco aórtico, vou mudar um pouquinho a cor aqui para ficar mais visível para vocês. Tá? O que a gente está avaliando no fonocardiograma? Disfunção de válvula, tá? Então eu quero observar se tem alguma alteração de válvula. Então o que eu vou observar aqui? Foco aórtico, opa, não mudei a cor aqui. O foco aórtico, eu vou observar se tem ou não alguma alteração de válvula aórtica. Tá? Então eu posso perceber aqui que ele vai ficar lá próximo do terceiro, quarto espaços intercostais, logo do lado do externo e do lado direito. Tá? O meu foco aórtico, a avaliação da aorta. O que eu vou fazer ao escuta lá? Eu quero escutar o tum-tum. Primeira bulha e segunda bulha. A primeira bulha mais audível, a segunda bulha menos audível. E o que eu não posso escutar? Nenhum barulho de tss, tss. Por quê? Porque esse barulho ele representa o sopro, que pode ser de uma estenose, ou seja, uma falha de abertura, ou de uma insuficiência, uma falha de fechamento, que vai gerar também um barulhinho típico de insuficiência, que a gente chama de regurgitação. Aqui vai ter o meu foco pulmonar, já do outro lado. Lá mais embaixo, então, eu vou ter os meus focos tricúspide, que é da minha válvula atrioventricular direita, e aqui eu vou ter o meu foco mitral, mais inferior e à esquerda, tá? Que vai ser o meu foco, então, da minha válvula atrioventricular esquerda. Esse foco aqui, normalmente, é o que mais dá problema ou com mais facilidade. Quem mais dá problema? Quem mais dá problema é
tá? O foco mitral e o foco aórtico. Por quê? Porque a pressão do lado esquerdo, no ventrículo esquerdo, é sempre maior. Então, quando eu tenho a contração do ventrículo esquerdo, eu tenho o meu ápice de pressão nas cavidades cardíacas. Então, nesse ápice de pressão, quem tem que estar fechado, sustentando, não deixando ter refluxo? A válvula mitral. Então, é muito comum sopro mitral, tá? Que é a representação, então, da falha de fechamento ou de abertura de válvula mitral, tá? Que é a válvula atrioventricular esquerda. Mas, durante o relaxamento do meu ventrículo esquerdo, eu posso ter refluxo de sangue também, da artéria aorta para o ventrículo esquerdo. E aí, o que ele vai ter, então? Uma falha no foco aórtico, tá? Não que não possa apresentar problema em qualquer outro foco. Claro que pode, em qualquer parte do meu coração eu posso apresentar problema, tá? Mas os problemas mecânicos mais comuns se dão assim. Por que eu falo problemas mecânicos? É a mesma coisa que eu comprar um carro e eu vou ter desgaste mecânico das peças. Se eu estiver desgastando mecanicamente, é claro que a gente vai perceber lá que pneu a gente troca a cada tantos mil quilômetros, correia dentada a gente troca a cada tantos mil quilômetros. Mas por quê? Porque tudo tem um tempo de vida útil. Lá no nosso coração, a gente tem algumas estruturas que trabalham com uma sobrecarga maior. Então, se eu estou falando de um problema de desgaste, quem que eu vou ter que olhar com mais atenção? Aquelas estruturas que são mais sobrecarregadas. Primeiro, tá? Então, quem tem a tendência de dar problema primeiro? Primeiro, válvula mitral. Segundo, válvula aórtica. Felipe, mas se eu tiver um problema de válvula tricúspide, pode ter também, tá? Mas normalmente tem outros fatores associados, não é só esse. E aí por isso é tão importante a gente avaliar a parte clínica e fazer uma correlação como um todo. E aí eu coloquei então tudo junto e misturado. O que significa tudo junto e misturado? Agora o nosso gráfico aqui como um todo. E aí a gente vai ter que observar que esses gráficos agora eles vão começar a ficar mais fáceis para a gente. Olha o que acontece. O primeiro que eu vou estar analisando aqui, ó, o eletrocardiograma. E aí a gente vai correlacionando. Eletrocardiograma. Aqui eu tenho onda P. Despolarização dos átrios. E aí, após a onda P, eu começo a ter a contração dos átrios. Beleza. Quando eu começo a ter a contração dos átrios, então eu estou em momento de diástole, que é exatamente o que está acontecendo aqui também. Ó. Só que olha o que acontece aqui. Logo em seguida, eu vou ter o meu complexo QRS. Complexo QRS significa ativação dos ventrículos. Se eu for olhando lá em cima, a partir do momento que eu tenho a ativação dos ventrículos, a ativação do ventrículo aconteceu no primeiro momento, no pico aconteceu o quê? Tá? Ele vai subindo e tá aqui. Quando chega aqui, ó, eu vou tendo contração dos ventrículos, contraiu, contraiu, contraiu. Esse intervalo entre as duas retas que eu marquei aqui, a gente chama de contração isovolumétrica. O que significa contração isovolumétrica? O meu ventrículo ele foi ativado e ele começa a contrair. Só que ele estava recebendo sangue dos átrios. Então a pressão no átrio ainda é maior do que a pressão no ventrículo. A pressão nas artérias ainda é maior do que a pressão dos ventrículos. Então o que acontece? Esse meu ventrículo começa a contrair, 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 sem mandar volume nenhum. Isovolumétrica, contração sem alteração de volume, ou seja, contração com o mesmo volume. Quando a pressão do ventrículo ele começa a contrair e essa pressão ultrapassa a pressão das artérias, quando a pressão do ventrículo esquerdo é maior do que a pressão da artéria aorta, quando a pressão do ventrículo direito é maior do que a pressão da artéria tronco-pulmonar, acontece o quê? A abertura das válvulas. Se abriu a válvula aórtica do lado esquerdo, abre a válvula pulmonar do lado direito. E eu passo então de contração isovolumétrica para a fração de ejeção. Ou seja, momento de ejeção. Agora a minha contração, a minha pressão no ventrículo já é maior do que a pressão na artéria. O que está acontecendo? Eu estou ejetando. Então, o que eu posso observar? A pressão ventricular maior. O que eu posso observar acontecendo ao mesmo tempo? O volume ventricular vai caindo. Por quê? Porque se eu estou ejetando, se a minha pressão do ventrículo está maior e se eu estou em momento de ejeção, o meu volume está diminuindo. Se eu estou ejetando, é a mesma coisa que eu pego um copo d'água. Se eu começo a jogar água fora, o volume do copo ele vai diminuindo. Até com que ele chega aqui, ó. Quando ele chega aqui, então, a pressão iguala de novo. Aí ele para. E aí eu vou ter um segundo momento. Momento de relaxamento isovolumétrico.
Ou seja, os dois igualam a pressão, tá? E gradativamente, então, essa pressão vai caindo até com que eu tenha o fechamento da válvula mitral e depois fechamento da válvula aórtica. Isso aqui vai se repetir a cada ciclo. O que eu vou observar? A pressão aórtica. A pressão aórtica sempre vai ser parecida com a pressão ventricular. Se aumentou a pressão no ventrículo, aumenta a pressão na aorta, tá? E a pressão no átrio, inversamente proporcional, tá? Então a pressão no ventrículo aumentou, pressão na aorta aumentou, volume no ventrículo diminui, inversamente proporcional. Se aumenta a pressão no ventrículo, se aumenta a pressão na aorta, significa que está passando sangue do ventrículo para a artéria aorta, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, consequentemente o volume ventricular vai diminuir. Quando que isso começa a acontecer no eletrocardiograma? Na onda, no complexo QRS, ou seja, logo após o pico, né, que seria o R, tá? Por quê? Porque no Q eu tenho ativação, e aí eu vou ter o ápice da despolarização lá no R, e lá, nesse ápice da despolarização, normalmente já começa a acontecer, então, né, a ativação, a contração, e depois eu saio da contração isovolumétrica, passando, então, da contração isovolumétrica para a fração de ejeção. Tá? E com isso, então, a gente fecha todo o nosso ciclo cardíaco, tendo visto, então, todas as variáveis que a gente pode encontrar aí dentro do nosso sistema. Beleza?